Resenha do TJSC. Começa agora a Resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Servidor público em desvio de função receberá pagamento das diferenças salariais. Mais informações com o repórter Gustavo Falú. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o município do Meio-Oeste catarinense ao pagamento de diferença salarial para um servidor público que trabalhou em desvio de função durante outubro de 2009 a março de 2011. Nomeado para o cargo de agente de serviços e manutenção, ele atuou como operador de máquinas agrícolas e rodoviárias. Nesse cargo, desempenhou tarefas insalubres, sem dispor de equipamentos de proteção individual. Para o relator da matéria, desembargador Luiz Fernando Boller, há o direito de receber essa diferença salarial, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Professora grávida, mesmo em contrato temporário, tem direito a gozar de estabilidade. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Professora grávida com contrato temporário tem o direito de usufruir de estabilidade provisória no período entre a confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. A decisão foi da segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Prefeitura argumentou que o contrato é temporário e, portanto, sem estabilidade ou qualquer previsão de direitos. Contudo, o desembargador Sérgio Roberto Luz explica que a educadora já estava grávida durante a vigência do contrato de trabalho e, por isso, faz jus à estabilidade prevista na Constituição da República. A decisão foi unânime. A Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, ESMESC, promove no próximo dia 12 de novembro, das 8 da manhã às 4 da tarde, no auditório da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, o segundo Colóquio de Primavera. Na edição deste ano, o encontro vai aprofundar os debates sobre o exercício da democracia direta participativa a partir da discussão, aprovação e modificação do plano diretor da capital, como um caminho para a sustentabilidade da cidade. Mais informações e inscrições no site da ESMESC, no endereço www.esmesc.org.br. Agora é a hora dos destaques do programa Justiça Legal com a jornalista Tata Fronrous. Olá, no Justiça Legal dessa semana, saiba como irá funcionar em Florianópolis o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, especializado em execuções fiscais. Mostramos também como a arte-terapia vem sendo utilizada para auxiliar os servidores na comarca de Criciúma, no sul do estado. E confira a última reportagem da Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que fala sobre o teletrabalho implantado aqui na capital, no próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É isso aí, acompanhe o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça e também nos nossos canais na internet. O juiz Rafael Brunin, titular da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca da Capital, condenou nesta semana 9 integrantes de uma quadrilha acusada de tráfico de drogas, apenas que somadas alcançam praticamente 100 anos de prisão. Eles responderam pelos crimes de participação em associação criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. A denúncia foi julgada parcialmente procedente. Entre os réus, as penas individuais variam de 3 a 26 anos de reclusão. A investigação do caso foi realizada pela Polícia Federal em 2014 por meio da chamada Operação Pernambuco. Diversos carros, inclusive modelos de luxo, assim como valores em conta corrente, foram apreendidos ao longo do processo. O juiz Brunin, neste caso, determinou o perdimento de R$800 mil em favor da União, promoveu a doação de 2 automóveis ao Estado e determinou que os demais sejam leiloados judicialmente. Boa parte dos condenados, especificamente aqueles que aguardam sentença já trancafiados, assim permanecerá mesmo em recurso da decisão. Por questões processuais e pedidos das defesas, alguns réus tiveram seus nomes desmembrados
deste processo e respondem de forma autônoma, de forma que novas sentenças deverão ser prolatadas sobre o caso em breve. No quadro Entrevista, a jornalista Tata Fronhouse conversa com o jornalista e escritor João Lira Neto, autor da famosa biografia de Getúlio Vargas. O entrevistado foi um dos palestrantes no evento na capital que comemorou os 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Ele já foi agraciado com o Prêmio Jabuti de Literatura em mais de uma ocasião e é especialista em biografias. Escreveu sobre a vida e obra de Castelo Branco, José de Alencar e também da cantora Maísa Matarazzo. Mas hoje conversa comigo sobre a vida e o legado de um dos homens mais importantes da política brasileira, que foi Getúlio Vargas. Você já declarou que escrever biografias é como humanizar os mitos. Como isso funciona? A grande tarefa de uma biografia é tentar cotejar ali, né, de que forma essas duas esferas da vida de um personagem histórico se impactaram, né? Ou seja, a dimensão da vida privada e a esfera da vida pública. Então, de que modo essas duas esferas se influenciam mutuamente, se interagem, né? Como essas duas esferas interagem mutuamente, de que forma elas trazem reflexo em uma e em outra. Então, a biografia, durante muito tempo, ela foi encarada como aquilo de falar de vidas exemplares, né? De pessoas, de grandes homens e tentar glorificá-los para que eles sirvam como exemplo para as futuras e para as novas gerações, né? Isso é uma concepção anacrônica, ultrapassada de biografia. A biografia hoje ela busca justamente fazer o contrário. Ela tenta tirar a estátua do seu pedestal, né? Tirar essa capa histórica de bronze e fazer o personagem caminhar no tempo presente, né, desprovido, inclusive, de toda a mitologia que foi criada em torno dele. Humanizar significa justamente buscar as contradições inerentes ao ser humano que qualquer um de nós carrega. Eu, você, quem está nos assistindo, ou seja, nós somos essencialmente contraditórios. Nós somos humanos, como diria o filósofo, nós somos demasiadamente humanos. E é exatamente isso que o biógrafo tem que buscar. E como surgiu a vontade ou a oportunidade para escrever sobre Getúlio Vargas? Sempre me inquietou a ausência de uma biografia moderna, de uma biografia jornalística, contemporânea, sobre esse personagem tão importante, né? Que inclusive o professor Boris Fausto, o historiador Boris Fausto, escreve na 4ª capa do meu primeiro livro, dizendo que para o bem e para o mal, Getúlio é o personagem mais importante da República Brasileira. Eu vou além, né? Ouso, né, ir além do professor Boris e dizer que o Getúlio é o personagem mais importante de toda a história brasileira. Nenhum indivíduo deixou tantas marcas para o bem e para o mal, como diz o professor Boris, na nossa história. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista qualquer que se observe. E essa inquietação foi complementada pelo fato de o Getúlio ser tão absorvente, do Getúlio ser tão plural, do Getúlio ser tão enorme, né, que ele dava um jeito de entrar em todos os meus outros livros. Quase todos os outros livros ele entrava. Por quê? Porque pelo simples fato de escrever sobre a história do Brasil, inevitavelmente você vai esbarrar com Getúlio. Então, quando eu estava escrevendo, por exemplo, a biografia sobre o Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente militar após o golpe de 64, quando eu estava fazendo a biografia, por exemplo, do Padre Cícero, né, o Getúlio aparece, inclusive no final da história, num panfleto distribuído pelo Padre Cícero nos sertões nordestinos, né, quando ele dizia que a candidatura de Getúlio Vargas e a Aliança Liberal, que era a chapa do Getúlio, presidente, eram, segundo o Padre Cícero, as reencarnações da besta fera que vinham implantar o comunismo no Brasil. Então, assim, em todas as pesquisas sempre aparecia o Getúlio. Até o momento que, quando eu estava ali
aí, próximo a completar os meus 50 anos, eu disse, eu acho que depois de ter escrito tantos livros e ter pesquisado tanto a história do Brasil, eu acho que eu me sinto relativamente seguro para enfrentar, né, esse grande desafio que é biografar Getúlio. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Tata Frohous, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.